Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal da Fraternidade. Mais uma terça-feira, primeira terça de março de 2023. E vamos refletir hoje aí sobre bem-aventurados os que têm puro coração, do capítulo 8, é uma continuação que a gente vem estudando, só que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre duas partes, que é o final desse capítulo: obediência e resignação e a cólera. Mas então, primeiro, o que seria bem-aventurados, né? Que os que têm puro coração. Jesus, ele nos traz uma filosofia de vida. Então, nessa filosofia de vida, o princípio do seu ensinamento é os aspectos de que o modelo a qual vivemos aqui, a forma a qual vivemos aqui, vai ser o princípio pela vida a qual viveremos na vida futura, na vida após a morte. E esse princípio, ele nos traz então uma circunstância ou uma dicotomia onde a gente não vai observar mais apenas, vamos dizer, as consequências dos nossos atos perante as atribuições a qual nos envolvem no nosso dia a dia, mas sim também que cada fato ao qual vivenciamos aqui, ele nos reflete uma segunda existência ou uma continuação da existência em uma vida a qual não estaremos mais no corpo físico. Então a gente vai ter esse contexto entre vida física e mundo espiritual. A vida física, ela é uma vida mais curta, ela é uma experiência curta perante a vivência do espírito, que na realidade a alma ela tem apenas uma vida, com muitas experiências físicas. As experiências físicas são mais curtas que as experiências extrafísicas, mas são de extrema responsabilidade para que possamos usufruir de uma boa pré-existência no mundo extrafísico. Então essa filosofia de Jesus, ela em vários aspectos, ela está querendo nos ajudar a que a gente possa, vamos dizer, ter uma condição melhor na vida depois da morte, ou na vida depois da própria vida, porque a vida, morte e vida, né? Ela é uma sequência. A morte que encera o corpo físico, ela dá início a uma vida espiritual. Então, sem o corpo físico no mundo espiritual, mas de que forma esse espírito vai estar lá? De que forma ele vai chegar? Que dimensão ele vai habitar no mundo extrafísico? Então, esses fatores são os da bem-aventuranças. E aqui ele vai falar sobre alguns aspectos, então, justamente da afabilidade e a doçura, que a gente falou numa das minhas últimas explanações, e hoje sobre obediência e resignação. E daí sobre a cólera, que é a outra partezinha. Então, a obediência e a resignação, eles são dois fatores bastante entrelaçados entre si em situações opostas. A obediência e a resignação vai te dar um contexto, a cólera vai te dar outra coisa totalmente diferente. Então, a obediência e a resignação, elas são virtudes, e virtudes que acompanham, como diz aqui, a afabilidade, que acompanha a doçura, a obediência e resignação. A obediência seria, aqui na segundo evangelho, os aspectos da razão, os aspectos da mente, aquilo que a gente racionaliza, que a gente pode colocar sendo certo, sendo errado, essa atitude, o que vai causar essa atitude, essa obediência ou a não obediência, que fatores vão ter de consequências, isso é razão. E já a resignação, ela vai ter um contexto aqui que ela vai te trazer mais o aspecto do coração, já vai trazer mais essa condição do coração. E nesse aspecto, o que ela vai ser uma questão de coração, né? A gente vai entender aqui que quando ela vai falar na obediência sendo a razão, nós vamos estar usando aqui, segundo o livro de André Luiz, No Mundo Maior, pelo instrutor Calderaro, ele fala que o nosso cérebro poderia ser dividido em 3 partes.
E ele, para explicar, ele diz, é como se fosse um castelo de 3 andares. No primeiro andar do castelo estão as coisas do instinto, as coisas do desejo, as coisas mais primárias do corpo físico, do animal. Todo réptil, ele tem esse primeiro andar do cérebro. Já o segundo andar do cérebro, ele já está mais direcionado à razão, à vontade, e apenas os mamíferos são acrescentados a esse segundo andar. E já no ser humano, ele é acrescentado o terceiro andar, o lobo frontal, onde estão as noções superiores. Então a gente pode usar essa parte do evangelho aqui para dizer que quando a resignação é falada que ela vai se deixar ter atitude pelas questões do coração, do comando, é o lobo frontal, é o terceiro andar que Calderaro fala, onde a gente tem a conexão com a espiritualidade superior, com Deus. Onde está Deus? Está no seu próprio coração, segundo Jesus. Mas onde a gente... Porque a gente tem que passar na mente, tudo passa na mente, né? Então, assim, na mente, em que parte que conecta o coração? É o lobo frontal, que só está no cérebro do ser humano, na realidade do homem, do ser humano, porque nenhum animal tem esse lobo frontal como o ser humano. Por isso que o ser humano se diferencia tanto dos animais, porque ele tem esse aspecto de poder perceber Deus, de perceber a si mesmo dentro do seu aspecto de ser, de se perceber como ser um ser criado e ter um Deus acima de tudo, e a partir daí ter essa conexão. Muitas vezes a gente está em dúvida em alguma coisa do que fazer, se tomar esse caminho, se tomar o outro, e daí a gente diz que vou deixar o coração decidir, eu vou fazer o que eu sinto. O que eu sinto, o que me vem, o que eu sinto de bom em cada caminho. Aí tu está acessando o terceiro andar do cérebro, que emana o coração. Então, se a gente disser assim, tá, onde é que estou eu? Se a gente for nos referenciar, né? Onde estou eu? Te representa, bate em ti, eu estou aqui, né? É na parte do coração, ele traz isso, é eu. Quem é você? Eu, sou eu, sabe? Porque parece que esse lobo frontal, ele está ligado a esse centro de força cardíaco que é responsável pelo amor, que é responsável pela felicidade, pela alegria. Então parece que talvez, isso aqui é coisa minha, né? Talvez o centro da alma pode ser que esteja por aqui, só que ele se expressa através dessa parte terceiro andar do cérebro, né? E já a outra parte, a cólera, onde é que será que está isso, né? O que é a cólera? A cólera, a gente não está mais decidindo pela razão, porque como a obediência é decidir pela razão, seria o quê? Por mais que eu me sinta de repente insultado, com raiva, alguma coisa, eu posso sentir, faz parte de mim, faz parte do organismo, não tem como não sentir raiva. Mas qual a minha atitude perante aquilo? Uma atitude de obediência eu devo respeito nesse ambiente. Eu devo respeito a essa pessoa que mais idosa, uma pessoa com mais idade. É algo que hoje a gente às vezes não vê mais muitos os pais ensinando aos seus filhos. Dê respeito a toda pessoa com mais idade de você. Você deve respeito a ele, porque ele tem mais estrada, ele tem mais caminhada. Então esse processo de raiva, hoje a gente vê muitas vezes se manifestando muito facilmente. E diz aqui o Evangelho que se a gente pudesse nos ver no momento de cólera, a gente se enxergar, provavelmente a gente teria vergonha da nossa atitude, vergonha do nosso ato. E lógico que quando o Evangelho foi escrito, não tinha como você se ver numa situação de cólera. Mas hoje às vezes tem, porque tudo praticamente é filmado, né? Então quem não tem vergonha de ver a si mesmo gravado em uma cena, às vezes, de uma raiva estúpida, que toda raiva seria, mas a raiva que tem sentido de ser, tem sentido o quê? Que ele realmente foi ofendido, ele foi agredido. Mas mesmo dali, essa raiva, ela faz mal para quem sente. E a consequência dessa ação, ela pode ser muito pior. Então, quando você se deixa, quando eu me deixo ser acessado a cólera, a gente está usando o primeiro andar do cérebro. Qual é o primeiro andar do cérebro? É aquele que todo réptil tem. Só que não é só réptil. No mamífero acrescenta o segundo andar, mas fica o primeiro.
No ser humano acrescenta o terceiro e fica o primeiro, segundo e terceiro. Qual é o mais importante para nós? Todos os três são extremamente importantes. A gente não conseguiria viver com um só. Ah, vamos abandonar um e o dois, vamos ficar com o três. Não, porque o um é responsável pela respiração, pronto, morremos. Um é responsável pela parte da alimentação, onde nós temos, vamos dizer, a nossa fome é manifestada. Os nossos instintos fisiológicos são ali manifestados. São instintos animais necessários ao ser humano. O ser humano é condicionado ao progresso. E aqui fala que um dos problemas da cólera, porque diz assim, ó, todos nós a gente pode progredir, ó. De outro modo, não existiria para o homem lei do progresso. Existe lei do progresso, porque todos nós podemos seguir. Mas algumas pessoas, nos diz o Evangelho aqui, sobre a cólera, que talvez nem algumas, talvez são muitas, e esse livro foi escrito lá em 1863, por aí, se eu não me engano. Por ali, 1863, 64, acho que é 3. Mas que seja, lá no século XIX, passando um pouquinho da metade. Então, assim, o que ele já falava naquela época? Que muitas vezes a pessoa, ela tem um surto, ela diz, mas é porque eu sou uma pessoa com estopim curto. E então, eu sou assim. Não, mas é que eu sou uma pessoa agressiva mesmo, eu sou desse tipo. Não, mas é que eu sou uma pessoa ansiosa e eu estouro fácil. É que eu não tenho paciência, eu sou assim, mas eu fiz isso, mas a culpa não é minha, porque eu não tenho paciência. Então, lá já naquela época existia isso, eu acho que hoje está muito mais, né? Então, as pessoas se dão desculpa para os seus erros em cima da sua própria realidade. E o que isso é muito importante a pessoa entender? Que enquanto ele está dando uma desculpa e dizendo que ele é assim, ele vai continuar sendo assim a vida inteira. O que está dizendo o Evangelho? Tu pode mudar a partir do momento que você quiser mudar. Básico. Só que para isso tem que fazer o quê? Já não dá desculpa em nada. Eu não posso dar desculpa. Adianta eu dar uma desculpa? Enquanto eu estou dando desculpa, eu não estou buscando a situação para mim. Enquanto eu não busco para mim, eu não tenho o que resolver, porque a culpa não é minha. Então é muito fácil, é muito cômodo a gente dar desculpa em alguma outra coisa. Enquanto o meu inconsciente escuta eu dizendo, eu sou explosivo, eu sou agressivo, e quando alguém briga comigo eu vou reagir dessa forma, ele vai continuar sendo assim. Porque esse primeiro andar do cérebro, ele é a parte mais animal do ser humano. Ele é essa parte mais instintiva, sabe? De ataque, defesa ou fuga. Que o reino animal ele é assim, ou defesa ou fuga. O ser humano ainda tem aquelas questões da paralisada, assim, numa situação, algumas pessoas em algum tipo de situação, ele paralisa. Né? O animal não, ele corre ou foge. O ser humano, como ele está passando por um processo, ele já está querendo mudar alguma situação. Então o animal, ele reage às situações. Nós, seres humanos, nós deveríamos começar a agir. Agir, o que é agir? Vem uma situação, eu racionalizo com ela, pela obediência, eu vou no segundo andar do cérebro, eu analiso o que eu posso tirar de resultados positivos e negativos daquela situação e o que eu devo fazer então. Aí é uma ação, não reação. A reação, ela muitas vezes, eu posso ter uma situação ruim e essa situação fica muito pior. Muito pior. Então, quando Pedro, os soldados chegam para prender Jesus, e Jesus, sabendo que ia ser levado naquele momento para ser preso, para o julgamento, para o martírio, ele sabia disso, não fugiu disso, deu exemplo até o final, até os últimos instantes, tudo ensinando, por exemplo, o maior pedagogo que passou pela terra. Mas Pedro puxa da espada e corta a orelha de um dos soldados. O que Jesus faz? Está descrito na Bíblia isso. Ele pega a orelha do soldado e ele cola a orelha do soldado, magneticamente. Nossa, mas isso é um milagre? O Espírito ele não vê milagre, a gente entende como uma coisa miraculosa, praticamente possível. O Espírito ele procura entender a situação. Do que é feito o corpo? É de células, moléculas e átomos. O que é o átomo? É energia. Né? Então, isso a ciência já sabe, ela é energia, está condensando ali e tal. Jesus, o governador do planeta Terra, será que não tem condição de manipular diretamente essa energia e fazer uma
aceleração de um processo de cura, que não, em vez de precisar uma cola ou agulha e remédio e algumas semanas para cicatrizar, ele não conseguiria atuar esse processo molecular mais rapidamente, fazer com que isso se acelerasse? Eu tenho plena certeza que sim, né? Mas o que seria o contexto aqui? O que Jesus fala para Pedro: Pedro, quem com ferro ferir, com ferro será ferido. Lei da ação e reação, causa e efeito. Entende? Então, assim, no momento de cólera, mesmo que eu fosse a vítima, fui a vítima, mas por ser vítima, por ter sofrido alguma coisa, eu me encolerizo, eu me crio uma raiva e eu faço algo irracional. Porque daí é racional, porque eu não estou na razão, estou no meu instinto, estou lá no id, de Freud, o contexto mais do ser animal, e eu vou ali, eu agrido alguém, eu bato, de a pouco, sei lá, pode acabar. Quantas pessoas em um simples momento puderam assim matar alguém? E aí assim, houve a questão, talvez não matou o outro, mas chegou a um ponto e foi morto também. E aí assim, não é só porque ele foi morto, porque talvez seria muito, talvez não, seria muito melhor eu ser morto do que eu matar o outro. Entende? Mas digamos assim, se o outro me matou por legítima defesa, ele nem fica com karma, provavelmente. Provavelmente eu ainda fico com esse karma. E assim, e às vezes eu tenho pessoas que são minha responsabilidade. Como é que ficam esses? É minha consequência também, esses fatos. Então, para a gente não se prolongar muito, a gente, como poderia melhorar esse aspecto de obediência, principalmente a obediência. E aí aqui uma certa resignação, que resignação é a questão. Me vem qualquer tipo de problema, de dificuldade, de alguma coisa, eu vou resignar aquilo. Eu não vou dizer que está certo, só que eu não vou querer, eu vou separar a atitude da pessoa que me fez mal da pessoa que me fez mal. E eu vou pegar aquela oportunidade e vou dizer: o que isso pode me dar de proveito para o espírito? O que isso pode me ajudar? Quem está passando por uma doença, dificuldade, às vezes a pessoa se revolta com Deus. Agora sim, é não perder a fé. Mas a fé sem obras de nada adianta, segundo cartas aos Coríntios que Paulo nos diz. Fé sem obras de nada adianta. Então assim, talvez eu peço para Deus, mas enquanto eu já tenho trabalhado para Deus, então que a gente possa até no momento de dificuldade, que às vezes essa dor, essa questão de resignação não é apenas uma questão de agressão, mas é uma questão que às vezes uma doença se impõe a um familiar. E a gente vê que às vezes assim as pessoas parecem que elas têm que encontrar um culpado, um médico que foi negligente, um SUS que não deu suporte, uma ambulância que não chegou a tempo, porque parece que para a gente se sentir melhor eu tenho que ter um culpado para derramar minha raiva sobre ele. A resignação é a questão assim, ó, tá ali, se tem a doença, o que tem para fazer? É pensar em cura, é se manter bem, é trabalhar bem, é ter fé em Deus. Só que a fé em Deus é fazer o que é melhor para a pessoa, não o que é melhor para mim, que às vezes amo a pessoa e quero ela comigo mais tempo, mas às vezes é o tempo dela voltar. Eu não sei disso. Eu não sei, Deus sabe. É aceitar que Deus sabe mais do que nós, o que é melhor pra gente. Como a criança que pede um chocolate antes do almoço e o pai não dá, e a mãe não dá. É uma boa mãe, não é uma mãe ruim. Às vezes a criança ela pode ficar brava com a mãe dela e dizer: mas a mãe do meu amigo é muito melhor que você, porque ela sempre deixa ele comer doce antes do almoço. E agora, a gente sabe qual é a mãe boa verdadeira. É aquela que não dá. Então Deus é assim com a gente. Deus, ele é bom, ele é pai, ele faz o que é melhor para o espírito, não o que é melhor para nós no momento. Então eu acho que a melhor situação para a gente ter isso é a confiança, é a fé. E como a gente aumenta a confiança e a fé? Estudando sobre coisas do espírito, sobre coisas do ser. Leia o livro de Espíritos, as 1017 perguntas e respostas. Reflita sobre elas. Se a introdução for muito monótona no início para quem é iniciante, deixa a introdução até no momento.
Mas pegue lá na pergunta 1, Deus, quem é Deus? Reflita sobre as respostas. Pegue um livro desse, Livro dos Espíritos. Pega aquela que são 1017 perguntas. Pega uma pergunta por dia. Leia ela e reflita. Leia de manhã e fique com aquela pergunta, se refletindo sobre ela durante o dia. Você vai ver como a tua vida vai mudar, como ela vai melhorar. Ah, porque a verdade está nos espíritas, então, e nas outras não. Não, toda religião tem seu aspecto positivo, toda religião é boa dentro do contexto que acolhe o ser humano. Mas como a gente está falando de um canal espírita, é uma epistemologia que ela vai te fazer o quê? Te dar informações para o teu lobo frontal, para o teu segundo andar também, além de dar para o terceiro, e a partir daí, o teu segundo andar do cérebro, da razão, ele vai ter mais argumentos para lidar com o seu eu mais primitivo. E isso é processo de evolução intelectual e moral caminhando juntos. Meus amigos, nosso muito obrigado pela atenção de todos. Chegamos aí no nosso horário, né? Fiquem com Deus. Faça a sua prece agora ao finalizar, né? Para fechar este momento. Quem botou sua água para fluidificar, utilize essa água com tranquilidade, com amor, com fé, com carinho. E siga essa semana em paz. Precisando da casa, entre em contato aí com a gente. E qualquer coisa que a gente puder estar ajudando, a gente ficará muito feliz. Um grande abraço. Fique com Deus.